Início à nossa terceira aula de aprendizagem de língua portuguesa. Vamos falar sobre as várias formas de produção de texto, né, textos orais, textos escritos, como é que a gente pode fazer com que esse conhecimento seja trabalhado nesse novo contexto de maneira satisfatória, como é que a gente pode levar para esses alunos essa formatação desses textos orais e escritos. Nessa parte textual, eu busquei falar bastante sobre como fazer essa organização. Também separei alguns vídeos para que vocês possam assistir posteriormente, para também trazer para vocês uma clareza um pouco melhor sobre esse contexto, né, já principalmente inserido nessa contextualização de aulas remotas. Como é que a gente pode fazer esse contexto de produção de textos orais, produção de textos escritos dentro dessa nova modalidade que a gente vem vivenciando nos dias atuais? Primeiro, a gente precisa entender, né, a fundamentação dessa produção de textos orais e escritos, né? A gente precisa fomentar, precisa aumentar, precisa estimular a rede de ideias dos nossos alunos, a criatividade dos nossos alunos, né? Que isso vai fazer com que esse aluno consiga transcrever para o papel que passa na sua cabeça. Então, o início desse processo é justamente a gente estimular essa rede de ideias que esses alunos têm, fazer com que eles consigam refletir, pensar e ter uma produtividade ainda maior nessa questão da criatividade deles em relação aos temas propostos. Exposição dialogada, produção de textos orais e escritos, retomando alguns conceitos básicos dessa organização e quais são os eixos temáticos que a gente utiliza para essa produção. Seria o eixo da oralidade, exposição de objetivos de aprendizagem, conhecimentos e capacidades e proposta de atividades. Qual é a ideia que eu dou a vocês de início para esse trabalho de produção de texto? Principalmente se você estiver iniciando esse processo com os seus alunos. Busque apresentar temáticas que sejam relevantes para o cotidiano dessas crianças, né? Busque procurar temáticas que sejam uma questão que possa ter a ver com o dia a dia desses alunos, para fazer com que ele consiga produzir melhor com uma temática que tenha a ver com o dia a dia desse aluno, que seja mais fácil para ele falar sobre aquele determinado assunto. Então, buscar temáticas da questão textual, da questão de produção de texto, que tenha a ver com o cotidiano desse aluno. Você observa que vários contextos que a gente conversa, várias situações, várias disciplinas, a gente sempre gira, sempre conversa que esses contextos apresentados, para que realmente eles tornem-se aprendizagem, ele precisa muito ter a ver com o cotidiano desse aluno, né? Ele precisa ter significado para esse aluno, para que isso se torne mais fácil, para que ele consiga aprender de uma maneira mais simples e satisfatória. Aí a gente começa falando um pouco sobre a questão da rede de ideias, né? Produção de textos orais e escritos, quais seriam esses conceitos básicos, né? Então, a gente precisa saber e definir o que são textos, o que caracteriza as atividades de produção de texto, quais textos orais são trabalhados na escola, como você vai fazer esse trabalho, quais textos escritos circulam na escola, em quais situações, como as crianças têm acesso a esse tipo de texto, quais práticas de produção de textos escritos, né, pelas crianças são desenvolvidas na escola, em que constitui revisar textos escritos, como acontece na prática nas escolas. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa saber que textos são produções que os nossos alunos realizam através de temas livres ou através de temáticas dirigidas, né? Você dá uma temática para que aquele aluno produza um texto sobre. Quais textos orais são trabalhados na escola? Ou seja, você propicia
essa temática para que esse aluno possa fazer uma explanação, uma produção oral sobre a temática que foi apresentada. Você promove esse tipo de prática no seu contexto da escola, né? Como é que é feito? Os alunos têm uma temática e a partir daí eles vão criar uma história, produzir um texto oral, ou seja, você vai dar uma temática, vai dar um tempo para que aquela criança faça uma produção, ou ele conte uma história sobre aquele tema específico. Uma atividade interessante para ser trabalhada também nesse tipo de contexto é quando você faz um texto compartilhado, né? Um texto oral compartilhado, ou seja, você traz uma temática, vamos dizer que seria um passeio no parque, por exemplo, né? Ou um passeio no sítio, alguma coisa que tenha a ver com o contexto da realidade desses alunos. E aí você faz um texto oral compartilhado, ou seja, você escolhe 3 alunos e esses alunos vão começar a história. Então, o primeiro aluno começa a história. Então, nós saímos e fomos ao parque, fomos ao sítio, né? Aí o próximo aluno continua, mas de repente apareceu isso. Então, você está propiciando uma produção oral para que esses alunos estejam interligados uns com os outros, né? Fazendo com que ele consiga trabalhar sua criatividade de uma maneira mais leve, sem que ele saiba o que você está observando, né? A forma como essa criança se expressa, a forma como essa criança consegue produzir um texto oral a partir de uma temática apresentada pelo professor, né? Aí aqui a gente tem quais textos circulam na escola, né? Em quais situações, quais são as situações que você proporciona aos seus alunos. Você faz essa apresentação de textos orais, você leva para eles outros tipos de gêneros textuais. A gente na aula passada falou bastante sobre a grande diversidade de gêneros textuais que nós temos. Você, enquanto professor, propicia aos seus alunos essa diversidade de gêneros textuais, você trabalha com ele com charges, com leituras de imagem, você faz esse tipo de trabalho com seus alunos? Como as crianças têm acesso a esse tipo de texto? É você que leva, são eles que fazem a seleção desses textos, você leva eles para a biblioteca para que eles possam escolher uma temática, escolher uma figura, você leva livros de recorte para que aquele aluno possa procurar dentro desse livro uma imagem, para que ele possa produzir um texto a partir daquela imagem, né? Aí aqui ele fala quais práticas de produção de textos escritos pelas crianças são desenvolvidas na escola, ou seja, qual tipo de gênero textual você trabalha, como é que é feita essas produções para esses alunos, né? E aqui a gente começa, produção de textos orais e escritos, para que a gente possa retomar alguns conceitos básicos, né? A gente começa na contextualização da alfabetização e do letramento, especificidades e relações, a alfabetização, processo específico de apropriação do sistema de escrita, que envolve 2 dimensões indissociáveis, que nós também falamos sobre elas na aula passada. A apropriação do sistema de escrita alfabético, compreensão pelo aprendiz de como funciona a representação alfabética da relação escrita e língua oral, o desenvolvimento de habilidades e produções escritas e a compreensão, ou seja, a leitura de textos escritos de diversos gêneros. Então, para que essa criança realmente seja considerada alfabetizada, ela precisa conseguir escrever, conseguir ler e entender aquilo que ele leu. Então, a gente tem um processo crescente aí nesse desenvolvimento e que essa criança precisa dominar esses conceitos básicos para que isso realmente possa ser caracterizado como uma criança realmente que tem o domínio do processo de alfabetização. Quando eu falo sobre letramento, né, é um processo que acontece mediante a inserção e participação das pessoas nas práticas culturais que desenvolvem a língua escrita e suas múltiplas manifestações e objetos sociais. Esse letramento é justamente quando você começa a contextualizar, você trazer significados
do cotidiano daquela criança, você trazer significados reais para aquele desenvolvimento dela. Então, se a gente está trabalhando com aprendizagem de matemática, então eu sempre digo, faça uma reorganização, traga essa temática que é a temática matriz da sua explicação daquele dia para o contexto dos seus alunos. Apresente a eles situações em que envolvam questões do cotidiano desse aluno. Se você mora na zona rural, se você mora nessa área onde essas crianças têm mais acesso a animais, a sítios, plantações, então é coerente que você vá apresentando e trazendo essa realidade para dentro do contexto do que você vai trabalhar no cotidiano para que isso torne-se um aprendizado mais significativo para aqueles alunos, certo? Para que ele consiga ter esse domínio de uma maneira mais fácil. O que é que isso envolve? Né? Usos sociais de leitura e de escrita, mesmo que elas não sejam alfabetizadas, que façam esse tipo de ajuda. O uso efetivo de componentes da escrita quando a pessoa é alfabetizada. Envolve mudanças que acontecem nas pessoas, nos seus modos de funcionar mentalmente, como agir, pensar, falar, a partir dessa inserção nas práticas de escrita e leitura. Vamos fazer de uma maneira mais simplificada, né? Quando ele começa a falar que esse letramento envolve, né, usos sociais de leitura e de escrita, é justamente quando a gente traz esse contexto para dentro da realidade do meu aluno. Se meu aluno é um aluno rural, não tem sentido a gente trabalhar com esse aluno uma realidade de um passeio ao shopping, de um passeio ao centro do Recife, que isso não tem muito a ver com a realidade do meu aluno. Então, eu preciso trazer informações sociais que tenham a ver com a contextualização do meio onde ele está inserido. Por quê? Porque isso ajuda a essa criança dar significado àquilo que você está apresentando para ele. Quando você trabalha o uso efetivo de componentes de escrita, né? Ou seja, você precisa realmente estar constantemente trabalhando essa evolução da escrita desse aluno, acompanhando esse processo, certo? Até a posição como essa criança pega no seu lápis precisa ser acompanhado pelo professor. O professor precisa analisar se a criança pega adequadamente no lápis, isso vai afetar a escrita dessa criança e o desenvolvimento da mesma, certo? Então, isso é um acompanhamento que precisa, sim, ser realizado pelo professor. O professor precisa estar de olho nesse tipo de questões, apesar de serem muito simples, mas não deixam de ser importantes. E essa forma, quando ele fala aqui, envolve mudanças que acontecem nas pessoas, ou seja, no seu modo de falar, de agir, de se comportar, porque quando você vai ampliando esse campo, quando você vai ampliando essas opções textuais que você propicia para os seus alunos, você vai vendo uma evolução na forma como essa criança se apresenta, na forma como essa criança fala, na hora da apresentação, certo? O letramento cria uma condição diferente de estar na vida social. Ou seja, você traz esse contexto educacional para dentro do mundo daquela criança, certo? Então, o letramento, ele dá significado àquilo que você está expondo na sua sala de aula, né? Então, isso faz com que essa criança consiga assimilar as informações que estão sendo passadas pelo professor e consiga transformar essas informações em aprendizado. Aí a gente tem processos específicos, né, interdependentes, intercomplementares, né, é preciso para alfabetizar letrando, né? Então, alfabetizar na perspectiva do letramento implica em organizar e sistematizar situações de aprendizagem e apropriações de gêneros textuais com eixos centrais nos eixos central do ensino, garantindo o domínio do funcionamento do sistema alfabético, como visitas ao engajamento autônomo do aluno em eventos sociais, mediados pela escrita. Que eventos sociais seriam esses, né?
como é que você observa, por exemplo, se aquela criança é rural, um evento social seria a festa daquela comunidade. Né? As comunidades rurais, todas elas têm um padroeiro, por exemplo, e sempre tem a festa daquela comunidade. Então, aquele seria um evento social que você poderia levar como uma forma de produção de texto, para que esse aluno possa relatar como é que funciona, né? Aquele evento social, a festa do padroeiro, a festa da comunidade, como é que funciona? Quem é que vem? O que é que tem de diferente nessa época que não tem nos dias normais, por exemplo, né? E dependendo do nível dos seus alunos, se eles ainda não estão com o domínio da escrita tão seguro, você pode fazer esse mesmo tipo de produção, só que de maneira oral com seus alunos, para que eles relatem como é que funciona esse evento social naquela região. Então, veja a diferença, né? Você trazer um evento social que é daquela comunidade, que aquela criança vivencia, para que ela possa relatar, é muito mais simples para ela do que você fazer um questionamento sobre um evento social aleatório para ela. Né? Então, o professor ele precisa ter esse cuidado de fazer essa conexão, de sempre que possível fazer essa interligação com o que está sendo trabalhado com a realidade do aluno. A alfabetização não precede o letramento, pois os dois processos podem ser ensinados, aprendidos como simultâneo. Então, a gente vai, obviamente, associando esse contexto durante o desenvolvimento desses alunos. Eu não preciso terminar o processo de alfabetização para começar a trabalhar o letramento com os meus alunos. Isso vai sendo trabalhado de maneira gradual, todo mundo junto, tá? Texto é uma sequência verbal que utiliza palavras orais ou escritas que formam um todo que tem sentido para um determinado grupo de pessoas em uma determinada situação. Um texto, em dizer, tem o autor, que é a pessoa que produz, que é a pessoa que fala, tem o conteúdo, que é sobre o que você quer dizer, você vai falar sobre essa temática, você precisa ter um objetivo, ou seja, você está falando para quem, tá? Porque se eu vou fazer um texto voltado para crianças da educação infantil, eu preciso ter uma linguagem diferente, eu preciso ter uma organização textual totalmente diferente se eu estiver trabalhando essa mesma temática, só que voltadas para alunos do ensino fundamental 2, por exemplo. Então, eu vou trabalhar o mesmo tema, mas eu preciso usar linguagens diferentes, porque o público a quem eu me destino, a quem eu vou dizer, são públicos diferentes. Então, quando você vai produzir um texto, você precisa identificar, né? O autor, que é você que está produzindo esse texto, é quem está dizendo sobre essa temática que foi apresentada, qual é o conteúdo que você vai falar sobre, né? Para quem você vai falar, porque a partir do momento que você direciona o seu texto para um público específico, você precisa se comportar e falar diretamente ligado para esse público, né? E a estratégia, que é justamente esse modo de como dizer, ou seja, se eu vou falar para a educação infantil, eu preciso de uma formatação de texto. Se eu vou falar para ensino fundamental 2, eu preciso de uma outra formatação de texto. E é muito interessante você observar esse contexto, porque isso também se refere ao comportamento do professor, né? Por quê? Porque o professor de educação infantil, ele tem um linguajar específico para isso. Já quando você tem um professor de ensino fundamental 1, de ensino fundamental 2, a linguagem dele é diferente, porque o público a que ele se destina é diferente, né? O texto pode ter uma extensão variável, uma palavra, uma frase, um conjunto maior de enunciado, mas ele obrigatoriamente necessita de um contexto significativo para existir. Você precisa contextualizar sobre o que você vai falar. Seu nível de linguagem pode ser formal, coloquial, informal ou técnico. Vamos falar sobre eles. Textos formais são textos destinados, por exemplo,
a trabalhos acadêmicos, né? Há diversas outras questões que você precisa ter uma forma de fala e de escrita diferente, né? Um texto coloquial, ou seja, que exija de você uma organização mais específica. Por exemplo, se você fala de um texto produzido por um advogado, por exemplo, né? Para um júri ou para uma promotoria de justiça, ele precisa usar uma fala mais coloquial, de acordo com a sua profissão. Muito interessante é que, se você fizer uma pesquisa rápida, procurar um texto nesse nível aí para um judiciário, um texto produzido por um advogado, seja uma petição ou alguma coisa do tipo. É bem interessante você observar que, quando você fizer uma leitura, muitas das informações que estão presentes naquele texto você não vai ter condições de identificar. Por quê? Porque é um linguajar diferente do que você está habituado a ouvir e a falar. Então, muita coisa você não vai entender, né? Então, quando você faz um texto com uma linguagem coloquial, ela é muito destinada a um grupo específico. Da mesma forma, quando a gente se destina ou faz um texto voltado para a questão da área da saúde. Então, tem muitas questões que talvez eu, enquanto leitor, faça a leitura e não vá conseguir identificar. Por quê? Porque ele é um texto muito coloquial, ele foi destinado a um público específico, né? E a forma de escrever de maneira informal é a forma como a gente escreve até no nosso WhatsApp, por exemplo, né? Quando eu escrevo uma mensagem de texto para alguém, eu estou fazendo, sim, uma formatação de texto muito simples, muito informal, com muitas abreviaturas, né? Que, dependendo da situação, não podem ser utilizadas em outras formatações de texto. Então, é importante você trabalhar esse contexto, porque o aluno precisa entender que você precisa se portar de acordo com o que aquele texto se destina, né? Se a gente vai fazer um texto, a gente vai fazer uma redação na escola, por exemplo, eu não posso utilizar numa redação os textos e a forma como eu me direciono, como eu escrevo uma mensagem no WhatsApp, cheio de abreviações, cheios de código. Se eu estou fazendo uma redação na escola, eu preciso escrever de uma maneira mais formal, certo? Então, o aluno precisa entender essa diferenciação da questão textual a que ele se destina, né? E o que seria essa textualidade, né? Textualidade é um conjunto de características que faz com que o texto seja considerado como tal, e não como um amontoado de palavras. Ou seja, né, eu acho que vocês já devem ter escutado quando alguém fala sobre aquela velha coxa de retalhos. Ou seja, quando você tem uma temática e o aluno sai emendando, rodando e acaba não falando nada. Então, essa textualidade, ela precisa ter um sentido. Você precisa organizar as suas ideias e falar naquele texto de maneira que as pessoas que estão lendo consigam entender, né? Então, você ficar dando voltas, você falar repetidamente sobre uma temática e acaba não falando nada, né? Você foi visitar um amigo que está hospitalizado, pelos corredores, você vê a placa com a palavra silêncio. A palavra silêncio está dentro de um contexto significativo por meio da qual as pessoas interagem, você como leitor das placas e os administradores do hospital, que tem a intenção de comunicar a necessidade de haver silêncio naquele ambiente, né? Assim, a palavra silêncio é uma forma de texto, certo? Então, quando a gente faz esse tipo de leitura através de imagem, né? Então, a gente vem textualizando muitos contextos. Eu te passo uma informação sem que eu precise falar sobre, né? Então, a gente tem várias placas que se destinam a essa identificação. Então, eu posso ter uma placa escrita o nome silêncio, da mesma forma que eu posso ter uma placa que a gente encontra com muita facilidade, que é uma enfermeira com a mão na boca. Então, essa simbologia, eu não preciso nem utilizar a palavra silêncio. Só o fato de você ter um profissional da saúde com a mão na boca nesse modelo, nesse sentido, já faz com que a pessoa que veja a imagem consiga fazer a leitura de que naquele lugar eu preciso fazer silêncio, né? Então, são maneiras de se comunicar sem que você utilize
a fala. 2 blocos de 7 fatores são os responsáveis pela textualidade em qualquer discurso, que são fatores semânticos, que é a questão da coerência e coesão, que a professora falou na aula de hoje, fatores pragmáticos, que seria a intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade e intertextualidade. Vamos tentar identificar essas palavras compridas aí, o que é que elas significam. Porque é importante que você, enquanto aluno, tenha compreensão do que realmente significam essas palavras, para que você possa contextualizar e entender como você vai desenvolver essas atividades quando você estiver em sala de aula, né? Então, quando você fala desses fatores pragmáticos, dessa intencionalidade, ou seja, quando você produz o texto, qual é a sua intenção? Vou dar um exemplo. Se você vai fazer uma redação na aula de português, na grande maioria das vezes a sua intencionalidade é ganhar os pontos que a professora está oferecendo, né? Então, se você vai fazer um trabalho, na grande maioria das vezes a professora oferece a você algum estímulo para que você realize aquele trabalho com mais afinco. Então, é bem provável que a sua intencionalidade na hora da produção dessa atividade seja conseguir os pontos que a professora prometeu. A aceitabilidade, ou seja, é a forma como você vai produzir esse texto. Você vai produzir esse texto de maneira a fazer com que ele seja aceito pelos padrões, né? Ou seja, você precisa seguir os padrões corretos para que a professora analise a sua redação e a professora dê a pontuação que você precisa, né? A sua situacionalidade, ou seja, o seu texto foi inserido em que situação? Você produziu aquele texto em que contexto, em que situação imaginária foi feita a produção daquele trabalho? A informatividade, né? Ou seja, esse texto que você vai ser escrito, ele pode sim ser caracterizado como um texto semi-informal. Por quê? Porque é um texto que é direcionado a um trabalho escolar, não precisa seguir tantas regras como se ele fosse um trabalho acadêmico, por exemplo, né? Que aí ele já exige várias outras questões. Por exemplo, um texto acadêmico você vai precisar seguir as normas da ABNT, você vai precisar seguir tamanho de letra, espaçamento de linha, tudo isso direitinho. Já quando eu vou fazer uma redação na escola, eu não preciso seguir tantos padrões, tantos pré-requisitos. Eu vou pegar a folha do meu caderno, vou colocar a temática do meu trabalho e vou redigir manualmente esse contexto. Então, ele não tem tantas exigências, né? E essa intertextualidade é fazer a ligação, a relação entre esses vários textos sobre as várias propostas que foram apresentadas pela professora para a realização desse trabalho. Eu achei muito pertinente quando a professora, na aula de hoje, disse o seguinte: são muitas informações, né? Achei muito engraçado quando ela disse, são muitas informações, e realmente são. São muitas regrinhas gramaticais que o professor precisa observar. Regrinhas não, professora. Regras. Muitas regras. Eu me perdi hoje. São muitos contextos, mas assim, o que a gente precisa entender é que esses textos, essas regras, elas não vão ser aplicadas todas de uma vez só. Você não vai trabalhar todos esses contextos de uma vez só. A gente vai aprendendo gradativamente, junto com os nossos alunos, né? Quando a gente é inserido dentro de sala de aula, a gente precisa ter um contexto, precisa ter uma base, mas a gente vai aprendendo junto com eles, a gente vai acertando, a gente vai cometendo erros, isso é super normal. Aí a gente tem os tipos textuais, né? Os gêneros textuais. Refere-se à estrutura composicional desse texto. Você, hoje, admite-se 5 tipos textuais. O texto de descrição, narração, dissertação, exposição e injunção, certo? Então, eu preciso ter
o conhecimento de formatação desse tipo de texto. O texto mais utilizado no meio acadêmico, nas atividades de educação durante a escola, são os textos dissertativos, né? Onde você, enquanto autor do texto, vai dissertar sobre algo. Né? Por quê? Porque é um texto que te dá uma liberdade de produção. Então, a professora pode lhe dar um tema. Hoje nós vamos falar sobre as consequências da pandemia. Então, é um tema muito atual que as crianças estão vivenciando dentro daquele contexto do mundo deles, mas é o que se fala na TV, é o que a mãe dele comenta sobre as perdas das famílias, etc. Então, é um texto que ele tem condições de escrever sobre, né? E aí ele vai dissertar sobre o que ele sabe sobre aquele contexto. E é muito interessante o professor ter o discernimento de entender como você faz essa correção? Como é que você corrige um texto de um aluno seu? Certo? Você precisa entender que a sua função enquanto professor é fazer uma análise escrita da questão ortográfica, organização, pontuação daquela criança. Isso precisa, sim, ser mostrado. Olha, essa palavra está errada, ela se escreve dessa forma, tenha mais atenção quando você for escrever. Olha, faltou uma vírgula, cadê o ponto final? Cadê a letra maiúscula no início da frase? Então, são questões chatas, mas que o professor precisa fazer essas correções pontuais, porque essa criança precisa ir se adaptando com as regras de produção de texto, certo? Outra coisa que ele precisa também estimular é separar a questão da escrita, da estrutura do texto, da questão da imaginação e do desenvolvimento daquela criança. Então, o professor precisa fazer duas análises, né? Você precisa analisar a ideia que a criança teve, como ela fez essa produção de texto, né? Falar sobre, olha, a ideia que você teve, a forma como você se expressou sobre a temática foi muito boa, muito criativa, parabéns. Agora, a gente precisa organizar ainda e tomar um certo cuidado em determinados erros que você vem cometendo na sua parte escrita. Vamos lá, observar isso aqui. Cadê a letra maiúscula? Cuidado nessa letra, entende? Então, você precisa separar essas questões. Por quê? Se você só mostra ao aluno os erros que ele cometeu, isso também desestimula, sabe? Então, você morde e assopra. E aí a gente fala, aqui a gente volta de novo para falar dos tipos de gêneros textuais que a gente já conversou sobre eles, né? O gênero textual carta, certo? Os vários outros tipos de gêneros textuais que a gente discutiu sobre eles na aula anterior, tá certo? Formas de expressar, quais são as finalidades desses gêneros textuais, nós falamos muito sobre eles na aula passada. E aí a gente vê quais seriam os elementos necessários para que você consiga fazer uma boa produção de texto, né? Então, eu preciso focar, eu preciso observar a quem esse texto se destina, qual o propósito que justifica o ato de produzir esse texto, né? A mensagem, o que vai ser dito. Então, são muitas questões que você precisa ir avaliando e discutindo com os seus alunos. Que gênero você vai trabalhar? Você vai trabalhar uma carta, um poema, uma história, um relatório, uma crônica? O que é que você vai trabalhar? Porque cada gênero textual desse tem uma formatação de realização diferente, né? Se a gente vai fazer o gênero textual carta, por exemplo, a gente vai iniciar colocando boa tarde, boa noite, bom dia. A gente coloca data quando a gente escreve uma carta. E na carta, na grande maioria das vezes, você vai expressar uma situação. Ou seja, você vai perguntar como é que a pessoa está, vai dar notícias das pessoas que estão aqui, vai questionar sobre como é que as pessoas estão, né? Se nasceu alguém e tal. Você vai conversar com aquela pessoa sobre isso. Já se você vai fazer, por exemplo, um texto que é um cartaz, então a formatação de texto já é totalmente diferente, né? Então você vai produzir um cartaz sobre um show. Então, você vai colocar uma imagem, você vai colocar um texto chamando a atenção do público para a realização daquele show. É necessário que nessa informação tenha o local do show, a data,
o horário que o show se inicia, qual é o valor do ingresso. Então, é esse tipo de elementos que você precisa trabalhar com seus alunos. Que tipo de texto você vai realizar e quais são as informações que precisam estar presentes naquele texto. Então, por isso que é interessante você trabalhar esses vários tipos de gêneros textuais gradativamente, ou seja, hoje a gente vai trabalhar o gênero poema, então a gente vai ter uma formatação para trabalhar poesia, essa poesia vai ter rima ou não, tá? Então, são vários gêneros textuais que você precisa inserir, mas você precisa trabalhar com seus alunos quais são os aspectos referentes àquele gênero textual específico, né? Aí todos os aspectos relacionados com a escrita, né? Coerência, adequação da língua gramática, pontuação, ortografia. Então, isso são coisas que precisam, sim, ser avaliadas pelo professor, precisam ser orientadas a esses alunos para que eles façam essa adaptação de maneira mais adequada. Quando a gente fala, por exemplo, de uma notícia, como é que a gente faz a estrutura de uma notícia, né? A gente precisa primeiro de uma chamada interessante. Então, se eu estou falando sobre um aumento salarial, por exemplo, né? Então, que tipo de chamada, que título a gente vai escolher? Por quê? Porque na maioria das vezes, quando você abre o seu telefone, ou você abre um computador, você vê aquela mensagem, né? Aquela mensagem que vai atrair a sua curiosidade em clicar para ver a notícia. Então, eu preciso elaborar uma frase que chame a atenção do leitor para que ele venha fazer a leitura da notícia. Então, são todas formatações de gêneros textuais que você, enquanto professor, precisa trabalhar com o seu aluno, né? Então, vamos dizer que hoje a gente vai trabalhar o gênero textual propaganda, né? Então, você precisa antes levar uma folha de ofício, vamos dizer que o seu cartaz vai ser produzido numa folha de ofício. Você precisa levar jornais e revistas para onde esse aluno possa tirar imagens, porque não é todo mundo que é hábil para desenhar. Então, você já precisa pensar nesse detalhe. Então, eu vou levar revistas, livros, porque os meus alunos podem fazer recorte. Vamos dizer que ele queira fazer um cartaz falando de venda de açaí, como eu mostrei para vocês na aula passada. Então, eu preciso procurar uma imagem de açaí, eu preciso colocar alguma coisa que chame a atenção, eu preciso colocar o valor, onde é o local onde eu estou vendendo. Então, são várias formatações que você precisa construir junto com seus alunos, esclarecendo as dúvidas, e fica uma atividade que, para eles, é como se fosse uma brincadeira. E eu gosto muito de quando você envolve os seus alunos, que você propõe uma atividade, mas que você veste essa atividade como se eles estivessem brincando. Então, quando você coloca esses alunos em conjunto, que eles vão ter que pesquisar a imagem, eles vão ter que conversar entre si para escolher qual é a frase, para organizar esse cartaz. Então, isso para eles não é a mesma coisa do professor chegar, olhe, abram os cadernos, a gente vai fazer uma redação sobre o Dia da Mulher, por exemplo, certo? Então, isso não é atrativo para o aluno. Então, o professor poderia trabalhar da mesma forma, só que, olha, hoje nós vamos fazer um cartaz, né, homenageando o Dia da Mulher. Então, vamos procurar imagens de mulheres, de profissionais, e a gente vai construir o nosso cartaz. Precisa ter uma mensagem para essas mulheres. Então, vocês vão deixar a criatividade de vocês fluir, e eu quero cartazes muito bem estruturados, muito bem organizados. Então, veja, aquela movimentação, o aluno vai estar fazendo uma produção de texto, e para ele vai ser muito mais agradável do que ele sentar e tentar produzir um texto sobre o Dia da Mulher. Então, assim, depende muito da maneira como o professor leva essa atividade para o aluno. Certo? São questões necessárias, eu preciso mostrar a formatação. Depois que essa atividade estiver pronta, eu preciso conversar com esse aluno sobre a adequação da língua, as palavras que ele escreveu no cartaz estão corretas, gramaticalmente está tudo organizado, a pontuação, a ortografia, está tudo ok?
Se não tiver, o professor faz as observações e aí sim, depois, ele faz a exposição. Porque qualquer pessoa que chegar na sua sala de aula e ver aquela atividade, porque chama a atenção das pessoas que passam por ali, ele analisa e vê. Então, o aluno errou aqui, mas o professor fez a correção, o professor identificou onde era que estava o erro, certo? Então, são determinadas questões que precisam realmente serem trabalhadas com os seus alunos, tá? Aí a gente tem os vários Professora, e eixos. Diga. utilizando esses gêneros textuais no plano de aula, tem que especificar qual gênero está sendo usado, né? No Isso. plano de aula, ou não há necessidade, assim, Sim, sim. Você precisa dizer que para gênero trabalhar com textual. isso? Isso. Você precisa dizer que gênero textual você vai usar e como você vai fazer. No seu plano de aula, você precisa detalhar o que você vai fazer. Então, eu vou trabalhar hoje o gênero textual cartaz, eu vou trabalhar a temática central, que é o Dia da Mulher. Aí, na sequência, você vai colocar, eu vou levar recortes de livros, de revistas, para que as crianças tenham um acervo para procurar materiais para a produção do seu cartaz. Eles vão precisar escolher um tema central, uma frase para colocar ali para homenagear as mulheres. Então, no seu plano de aula, você detalha tudo o que vai ser realizado. Por que que isso tem que ser feito dessa forma? Porque se chega alguém, se chega a sua supervisora, se chega alguém superior e vê aquela movimentação, aquela bagunça, porque quem chega vai achar uma bagunça, porque vai estar aquele monte de livros e revistas, a sala vai estar uma zorra, porque os meninos vão estar cortando, vão estar colando, vai estar aquela maior bagunça, né? Mas quando eu chego e olho, eu vejo todo esse contexto caótico e eu não vou entender o que a professora está fazendo, né? Mas a partir do momento que eu chego para visitar e aí a professora diz, olha, pode pegar meu planejamento que você vai entender o que é que está acontecendo na minha sala de aula. Então, a pessoa que veio visitar, então ele vai ter acesso ao seu roteiro diário e ele vai saber, tá, então quer dizer que eles estão agora fazendo a atividade textual referente ao Dia da Mulher, certo? Então, porque você precisa relatar as ações que você vai realizar na sua sala de aula para que qualquer pessoa que chegue para uma visita, para um questionamento, ela tenha toda essa ideia de tudo que você está fazendo ali. Ou seja, tudo que você está fazendo é uma questão que está planejada, que está dentro do seu roteiro diário e que tem um porquê de estar acontecendo, tá? Então, sem um plano de aula, o professor fica totalmente sem argumento, porque se eu chego, tá aquela bagunça, os meninos correndo, corta a revista, cola em papel e tal, mas eu vou procurar no planejamento e não tem uma explicação sobre o que está acontecendo, dá a entender a alguém que está visitando que você está fazendo um enrolation ali. Você colocou aqueles meninos para cortar, para colar, mas que aquela atividade não tem um sentido. Você não planejou aquela atividade, você não sabe quais são os objetivos que você quer atingir naquela atividade. Então, o seu planejamento é a sua arma e o que mostra o que você está fazendo em sala de aula. Né? Então, ele é muito importante, ele precisa estar presente todos os dias no seu material, né? Pode acontecer de você ir dar a sua aula sem seu planejamento? Pode sim. Agora, isso não pode ser uma constante, de forma nenhuma, certo? Então, quando você chega na sua sala de aula, seu planejamento tem que estar pronto. Você tem que saber o que você vai projetar para aquela aula de hoje. Eu sei o que é que eu vou fazer na aula de português, eu sei o que é que eu vou fazer na aula de história, quais são as páginas do livro que eu vou utilizar, qual é a atividade que eu vou fazer para os meus alunos. Então, isso não pode estar somente na cabeça do professor, tem que estar no seu plano de aula, porque ninguém vai poder abrir sua cabeça para ver o que é que tem lá. Então, precisa estar no seu plano de aula, né? Então, é a sua defesa. Aí, aqui a gente tem algumas propostas de atividades que trabalham muito esse contexto, essa questão de roda de leitura para contar história e combinar com os alunos momentos em que eles possam participar, né, possam compartilhar os livros lidos. Então, veja, essa formatação aqui, eu sempre falo que é uma formatação inicial,
Ou seja, a professora está iniciando o ano letivo, está se apresentando a seus alunos, então ela começa a fazer esse tipo de leitura em conjunto com esses alunos. Eu já não me agrado de você estar fazendo uma leitura desse jeito, porque são crianças muito pequenas, o professor está sentado fazendo uma leitura de livro, mostrando figurinha por meninos, isso hoje não é muito adequado, não, porque isso distrai. As crianças, elas perdem um interesse muito grande, muito rapidamente. Veja, aqui atrás, na imagem, você vê que tem um teatro de fantoche. Essa professora poderia estar sentada aqui, mas ela poderia estar com o teatro de fantoche fazendo essa história, contando essa história através de fantoche. Seria muito mais atrativa para as crianças do que ela sentada lendo e mostrando figurinha, né? Ele está em pé, fazendo a interpretação desse texto, fazendo sons, fazendo barulho, seria mais interessante também, certo? Mas vamos acreditar que seja o início, né, dessa socialização dela com esses alunos e que futuramente ela vai evoluir um pouquinho mais nessa questão da apresentação de histórias, principalmente para crianças nessa fase, até o primeiro ano do ensino fundamental 1. Porque no segundo ano ela já está um pouquinho maior, a gente precisa já de uma formatação diferente. Mas criança pequena precisa de muito encantamento, de muito som, de muito barulho, para que ele consiga realmente prestar atenção no que a professora está apresentando. Aí eu tenho leituras de parlendas, cantigas, trava-língua. Fazer trabalho com trava-língua, já trabalhando com alunos de terceiro, quartos e quintos anos, é maravilhoso, né? Aí a gente tem vários tipos de gêneros que podem ser levados e propiciados para os seus alunos. A gente tem também uma forma de gênero textual que são histórias, né? Que eram histórias contadas através de CDs, histórias sem imagens, histórias sem o livro, só a questão do áudio da história mesmo. Seria um tipo de texto interessante para ser trabalhado com os seus alunos, para você identificar como eles reagem a esse tipo de texto. Será que você consegue atingir a atenção desses alunos apenas com os sons, sem propiciar ele as imagens? É uma proposta interessante. E aí, depois, você pode solicitar que aquele aluno faça a ilustração daquela história. Vamos dizer que a gente contou uma história dos 3 porquinhos, ou então da galinha ruiva, por exemplo, né? É bom que seja uma história diferente, né? E quando ele terminou, você diz, olha, você precisa prestar atenção na história, porque depois você vai fazer a capa do livro, né? Então, a criança vai precisar prestar atenção na história, ver quem são os personagens, porque na capa do livro precisa ter todo esse envolvimento, os personagens e tal. Então, é uma forma de texto diferente para ser apresentada a seus alunos e que pode surtir um efeito legal. Então, é interessante você propor e aí você observa, poxa, parecia uma ideia muito bacana, mas na minha turma não deu certo. Os meus alunos são muito inquietos, eles não param para ouvir, eles não conseguem se acalmar para ouvir a história e tal. Então, essa atividade, na minha turma, está vetada, não funcionou. Mas eu só vou saber disso quando eu realizar essa atividade e ver se ela surte efeito para os meus alunos ou não, né? Então, você precisa propiciar a eles esse tipo de atividade, tá? Aqui no final fala assim, gravar as contações e recontações para ouvir, analisar e revisar. Essa é uma atividade que é muito, muito produtiva para você enquanto professor e para os seus alunos. Se você houver a possibilidade, se você tiver a possibilidade, se o seu telefone aguentar, é muito interessante que você grave, principalmente quando seus alunos estiverem se apresentando. Você vai fazer uma contação de história, e agora quem vai contar a história é seus alunos. Hoje quem vai fazer a apresentação é seu aluno, quem vai fazer a leitura desse poema é seu aluno. Então, grave esses alunos, né? Grave eles fazendo essa apresentação, pegue esse registro e guarde, tá? E aí, depois de 3 meses, depois de 6 meses de evolução,
você refaz essa atividade e grava novamente para que você possa comparar. Isso pode ser até um material muito rico para você, enquanto professor, no final do ano, você fazer um CD, que isso é uma coisa baratinha de fazer, né? Você faz um CD e coloca as filmagens dessa criança, a primeira filmagem que você fez dele, realizando uma atividade lá no final do ano, como ele saiu, como ele está lendo, como ele se apresenta. Então, isso é uma forma de você mostrar também aos pais a evolução daquela criança e o seu trabalho, né, o seu desempenho enquanto professor. Né? E para você mesmo, enquanto registro, é muito bacana você observar essa evolução das crianças ao longo desse processo. E aqui tem mais propostas de atividades, que aí eu vou mandar esses slides para vocês, e aí vocês observam, anotam algumas delas que sejam realmente produtivas para vocês, que se encaixem, né? Lembre-se que você vai levar essas propostas e você vai ver se dá certo com os seus alunos. Né? Se não der certo, a gente precisa mudar de estratégia. Né? O professor deve organizar 2 saquinhos ou 2 caixas, né? Isso aqui já são exemplos de rodas de conversa tematizadas, ou seja, com determinadas temáticas, tá? Porque na grande maioria das vezes a roda de conversa você senta, você propõe a seu aluno alguma situação e eles vão debatendo sobre isso. Nessa temática, nesse exemplo, né? Você ou organiza um saquinho ou uma caixa, certo? Onde você vai colocar cartões com os nomes das crianças e o seu, né? Em outros cartões com palavras que invoquem temas, fatos, sentimentos, por exemplo, medo, tristeza, alegria, raiva, né? E os que você tiver criatividade para isso, explicar às crianças que, uma vez por semana, definam um dia, um horário fixo na sua rotina. Vocês farão uma roda de conversa para falar sobre o tema sorteado. Então, por exemplo, hoje saiu o tema alegria. Então, essa criança vai conversar e vai explicar que momento, durante aquela semana, seja no ambiente escolar, seja no ambiente familiar, qual foi o momento mais feliz para aquela criança, né? Também essa atividade, quando você direciona desse jeito, com essas palavras em particular, é muito bom para você saber a realidade dos seus alunos fora dos muros da escola, tá? Por exemplo, se você questiona aquela criança qual foi uma situação, ou se ela passou por alguma situação que proporcionou medo àquela criança, que ela sentiu medo, né? Então, ela vai buscar na memória. E a criança ela é muito inocente na sua fala. Se houve alguma situação na escola ou fora da escola que fez com que essa criança realmente tivesse medo, ela vai dizer. Né? Então, é um momento interessante para o professor observar o comportamento daquela criança, a realidade que ela está inserida. Né? Então, são todas as atividades que a gente traz para vocês, todas as atividades que a gente propõe, elas sempre têm um porquê. Né? Por quê? Porque essas atividades foram feitas com planejamento. Né? Nada disso é aleatório, nada disso é sem um direcionamento. Então, quando a gente senta, que a gente elabora, que a gente busca, então eu já penso lá na frente o que é que essa atividade pode me trazer. Então, nesse momento de conversa com o meu aluno, eu dou a ele o espaço de fala, de se expor, de pedir ajuda se ele estiver precisando, certo? Então, é um momento que o professor pode chegar até um pouco mais longe com aquela criança, fazer essa identificação, né? No dia definido, será sorteado o nome de 3 crianças da turma e um tema para a gente conversar. Né? Essa criança pode contar uma aventura, um passeio. Então, isso pode ser modificado e adequado muito da forma que o professor achar que é mais conveniente. Com aqueles primeiros modelos, né, do slide anterior que eu trouxe para vocês, a intenção é justamente você oportunizar esse momento em específico aqui, essa atividade que eu trouxe para vocês em específico, é justamente para que você, enquanto educador, tenha a oportunidade de conhecer um pouco mais dos seus alunos fora do muro das escolas, né? Como é a vivência dessa criança em casa,
se ela é uma criança que passa por momentos de medo, de tristeza, de raiva, né? É importante você trabalhar as emoções dessa criança. Um exemplo também, uma questão também que pode deixar isso aqui mais leve, né? Para que as crianças não entendam qual é o real motivo dessa atividade que você está fazendo. A gente tem um filme, um desenho animado que fala das emoções, né? Então tem um bonequinho da raiva, da tristeza, do medo. Então você pode também conseguir imagens desses bonequinhos. Depois eu vou ver. É porque eu esqueci o nome do filme, mas eu vou procurar ele para vocês. Ele é maravilhoso. Principalmente para É você. aquele divertidamente, né? Divertidamente, isso mesmo. Que trabalha com os sentimentos. Né? Então, a criança é bem provável que ela conheça. Se ela não conhecer, você pode tirar um momento e levar aquele filme para que eles assistam, fazer um cinema com eles, levar pipoca e tal. E aí você pode depois fazer a introdução dessa questão dos sentimentos, para que a criança se abra, converse com você, né? Você possa demonstrar essa abertura e que essa criança realmente possa conversar e confiar em você. Né? Então, o professor ele passa muito esse papel de confiança. Né? Não é à toa que na escola a gente tem a oportunidade de descobrir N situações que estão acontecendo com essas crianças em casa, né? E a gente tem como ajudar. Né? Não precisa se expor, não precisa mostrar a cara, mas aí, a partir do momento que a gente identifica que aquela criança está passando por uma situação, por um problema, a gente pode encaminhar aquele problema para quem é de direito e que pode realmente ajudar essas crianças, tá? E aí a gente tem os eixos, certo? Que são eixos de produção de texto e análise linguística. Olha só, eu vou mandar para vocês essas novas habilidades que nós estamos trabalhando hoje. Né? Nós temos algumas habilidades que são prioritárias, porque nós estamos trabalhando esse contexto de pandemia. Então, a gente precisa ser mais sucinto, ser mais objetivo. Então, quando a gente fala desses eixos, né, são eixos de produção de texto, eixos linguísticos. Então, eu acho que é interessante que vocês tenham contato com esse tipo de material. Ele vai ser um material um pouquinho grande, que eu vou mandar para vocês. Por quê? Porque vai ter todos os eixos linguísticos. Por exemplo, nós vamos estar trabalhando com os eixos de língua portuguesa. Aí eu tenho os eixos do primeiro ano, segundo, terceiro, quarto e quinto, né? E aí eles são separados. Por exemplo, os eixos e as habilidades que o professor precisa desenvolver na questão da produção de texto, na questão da análise linguística. Então, é bem separadinho. Eu acho que é interessante para que vocês tenham conhecimento de como funciona essa documentação, porque ele serve como direcionamento para você colocar no seu plano de aula, tá bom? Você vai observando as atividades que você vai desenvolver, buscando atingir esses eixos de produção oral, de produção escrita. Aí eu vou mandar esse documento para que vocês tenham conhecimento sobre esse documento, que é um documento norteador, tá bom? Aí a gente tem objetivos de aprendizagem, conhecimentos e capacidade. Então, são justamente essas questões. Produção de textos escritos. Então, planejar a escrita de textos, considerando conteúdo de produção, organização de roteiro, planos gerais. Então, isso é o que o professor precisa observar quando ele leva essa atividade de produção de texto escrito para a sala de aula. Né? Então, qual é a habilidade que você quer observar? Né? Então, são os eixos que vão direcionar. Eu vou planejar uma atividade e vou tentar alcançar essa observação. Eu preciso ver se os meus alunos conseguem produzir um texto, organizar roteiro, fazer plano geral. Então, são estruturas, né, que a gente precisa seguir. Produção de textos escritos num contexto de um projeto, certo? Então, quando a gente vai fazer um projeto, a gente precisa de várias outras características, né? De várias outras informações, de objetivos,
né? Então, a gente pode também ter professores que gostam muito de trabalhar com projetos de leitura, direciona de uma maneira mais sucinta, vamos dizer assim. Essa semana a gente trabalhou a questão da síndrome de Down, a gente teve o dia, né, em homenagem às crianças com síndrome de Down. Nós tivemos também o dia da água, né? Então, são duas temáticas que eu observei os professores produzindo, fazendo projetos e vivenciando essas duas datas comemorativas, né? Então, você, por exemplo, se a gente vai focar nesse contexto, então eu vou trabalhar com a questão das crianças com síndrome de Down. E aí eu posso proporcionar aos meus alunos, né, uma discussão sobre essa temática. Eles conhecem alguma criança com síndrome de Down? Essa criança é igual a eles? É diferente? O que é que ela tem de igual? O que é que ela tem de diferente? Né? Então, são muitos contextos que podem ser trabalhados. Eu gosto muito de trabalhar em cima de temas, né? Então, se essa semana a gente tem essa data que é importante, que são as crianças com síndrome de Down, então vamos projetar nossa aula em cima desse contexto, né? Vamos levar foto dessas crianças, vamos levar vídeos, porque tem muitas crianças que não conhecem uma criança com síndrome de Down, né? Não faz parte da vivência dele, então não conhece. Usar a temática da água, né, da importância da questão do dia da água, de como cuidar dos nossos mananciais, do cuidado que a gente precisa ter com as nossas fontes de água e etc. Então, são temáticas que você vai sempre levando para os seus alunos com um objetivo maior, né, de analisar várias outras situações. Então, aqui a gente tem também uma nova proposta que eu levo para vocês, certo? E aí são propostas que vocês precisam analisar e observar se isso vai dar certo, se não vai, né? Então, só quem pode ter esse domínio são vocês. Aqui, novamente, a gente tem os objetivos, né, os eixos relacionados à produção do texto escrito da atividade que eu proponho no slide anterior. Temos também os eixos referentes à análise linguística, também referente à atividade do slide anterior, certo? E aí, a gente finaliza essa contextualização